Muito bem, meus queridos, parte de número 8, não digo parte, mas é o capítulo 8 de Esdras, ok? Na parte anterior a gente viu o terceiro decreto de Artaxerxes, né? A gente viu alguns pedidos que Esdras havia feito para o rei com muita bondade, junto com seus conselheiros, né? Ajudou, né? Contribuiu para que a viagem de Esdras fosse uma bênção, né? Para ir para Jerusalém. Também eu me esqueci de mencionar uma coisa muito interessante com relação ao mês de Adar, né? Como o mês de Adar é muito falado aqui no livro de Esdras, lá no livro de Neemias também é falado o mês de Adar, e também o livro de Ester, né? É o mês de Adar, né? Então o mês de Adar aplica-se para o nosso futuro, porque o mês de Adar está dentro do sétimo, a partir do sétimo mês, né? Quando nós como igreja entrarmos para o sétimo mês, as profecias relacionadas, porque são muitas, relacionadas ao mês de Adar, vão começar a se cumprir. Mês de Adar. Lá no livro de Ester, né, Ramã, que é filho de Hamedata. Hamedata é o Agadita, ou seja, ele é de Gade. Onde é Gade? Lá em Asdod, né? Lá da onde saiu o Filisteu. Faixa de Gaza, filisteus, né? É daquela região. Então foi daquela região que saiu Ramã, entende? Ali no contexto de Ester. Ramã vai juntamente com Hamedata, seu pai, formaram um trama para matar todos os judeus. E esse trama, né? Essa estratégia deles para matar todos os judeus seriam no dia 13 do mês de Adar, certo? Mas aí você deve estar pensando, bom, é só os judeus, não tem nada a ver comigo. Aí é que você se engana, né? Entendendo que os livros da Bíblia, todos eles não são históricos, né? Todos os livros têm a sua porção profética, né? E eu ainda digo que, além de ser porção, é quase 100% o livro, profeticamente falando, né? O problema é que nós fomos ensinados certos livros a serem livros históricos, mas não é isso, né? Não é isso que a gente está vendo ao estudar o livro. Então, o mês de Adar, né, como ele está no nosso futuro e está relacionado com a morte dos judeus, né, inclusive os judeus vão sofrer, já sofreram e vão sofrer muito no período da grande tribulação, né? Só que Paulo vai falar algo interessante lá em Romanos, né? Judeu é aquele que o é interiormente. Como que eu vou me tornar um judeu interiormente? Recebendo Cristo no meu coração, entendendo outra palavra que Paulo vai falar lá em, eu não lembro aqui o endereço, né? Aquele que se une ao Senhor é um com ele, né? Lá no contexto, 1 Coríntios 11, né? No contexto de Páscoa e Santa Ceia. Aquele que se une ao Senhor é um com ele. Ou seja, a pessoa passa a se tornar judeu. Então, judeu verdadeiramente não é aquele que é de sangue, entende? E sim espiritualmente. Como está profetizado grande tribulação para todos, principalmente para os judeus, que somos nós, judeus interiormente falando. Então, quando você começa a entender essa parte dos judeus, né? Por que só está falando da morte dos judeus naquele contexto? Justamente para você olhar para o futuro. É os judeus do futuro que vai acontecer. Porque Ramã vai ter 10 filhos, né? Quem estuda escatologia relacionada ao império da besta sabe que são 10 nações, né? 10 nações está ligado com 10 chifres. 10 chifres estão ligados com os 10 dedos do pé da estátua, que é o tempo final da raça, da história da humanidade, antes de Cristo voltar. Entende? Então, queridos, essa parte do mês de Adar é muito importante a gente compreender, tá? Por que Esdras e Neemias está repetindo muito o mês de Adar? Então, tudo que está relacionado ao mês de Adar está no nosso futuro, não se cumpriu ainda. Ainda que está falando de Cristo e a igreja, mas é no nosso futuro, não no nosso tempo agora. Beleza? Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui na leitura do capítulo 8 de Esdras. Do versículo 1 até o 14, Esdras vai fazer uma relação da genealogia das famílias que voltaram com ele, vamos dizer assim, na sua segunda viagem. Esdras viajou sozinho uma primeira vez, vamos dizer assim. Teve um grupo que veio na primeira leva com Zorobabel, na época da construção do templo. Nessa leva com Zorobabel, Esdras e Neemias estão juntos, ajudaram a edificar. Neemias e Esdras voltam
para suas localidades, né? Esdras volta para Babilônia e Neemias volta para Suzã, Elão, e ficam lá, né? Aí vai acontecer muitas coisas no período da construção. Depois da construção vai indo 58 anos mais tarde, mais precisamente tem uma informação entrando em choque. Eu não consegui resolver ainda se é 58 anos ou 71 anos que Esdras vai voltar de novo para Jerusalém, mas ele vem em definitivo. Só que agora Esdras vem com uma galera junto, vem com uma equipe, né? É o que a gente vai trabalhar hoje, né? Essa segunda leva. Depois vai ter uma terceira leva que Neemias vai levar junto com ele, né? Tá bom? Então vamos lá. Leitura. Verso 15. Então do 1 ao 14 está falando dessa galera, tá certo? Que veio junto com Esdras. No capítulo 7 a gente leu o terceiro decreto e alguns detalhes da viagem de Esdras para Jerusalém. Versículo 15. Ajuntei-os perto do rio que corre para Ava, onde ficamos ali 3 dias acampados. E depois que eu examinei o povo com mais cuidado, descobri que no meio deles haviam sacerdotes. Porém, não achei nenhum dos filhos de Levi. Olha só que versículo importante, né? Que informação rica. Vamos lá. Então Esdras começa a trabalhar a lista da genealogia. Uma galera muito grande se ajunta a ele para voltar para Jerusalém, para a terra, entende? Só que antes de voltar, Esdras se acampa junto com essa galera próximo ao rio, nas margens do rio Ava. O rio Ava é ali pro lado de trás ali das colinas do Golã, sentido indo para a Síria. É um dos riachos que vão jogar sua água no rio Jordão, né? Tá certo? Então ele está ali junto. E quando ele começou a examinar o povo, né? Você é de qual tribo, né? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Descobri que no meio deles havia alguns sacerdotes, né? Interessante, né? Só que, olha o detalhe. Porém, não encontrei nenhum dos filhos de Levi. Então essa informação ela é rica. Por quê? Porque Levi, ou levitas, só vieram na primeira leva. Na reconstrução do templo. Veio os porteiros, os levitas, né? Então todos os levitas que haviam restado como remanescente, que Deus preservou, vieram para Jerusalém na reconstrução, em 535. Aí você vai ter uma resposta. Muitas pessoas já me perguntaram há um tempo atrás, eu não sabia responder, mas hoje eu posso te responder. Isaías, no capítulo 58, Isaías está falando de que Deus vai chamar alguns para levitas, né? Iria chamar no futuro alguns para levitas, né? Para oficiarem como sacerdotes no templo, né? Isaías está falando essa profecia, escreveu isso pelo menos 200 anos antes da reconstrução desse templo aqui, que Esdras e Neemias participou. Então quando o Ciro libera o decreto para eles retornarem para a sua terra, alguns levitas que Deus supostamente está chamando, que seria para o futuro, se cumpre ali, naquele período, junto com Esdras e Neemias, naquele templo literal e físico, né, em 535 antes de Cristo voltar. Depois dessa época da reconstrução do templo ali, não vai ser mais possível encontrar levitas ou Levi, porque a tribo de Levi, ela foi, não só como ela, mas junto com ela as 10 tribos do Reino do Norte, que Deus, né, eliminou o sacerdócio levítico, né? Lá em, deixa eu me lembrar aqui, qual capítulo de Oséias? Acho que é Oséias 4, Oséias 4 mesmo. Oséias 4, 6, né? O meu povo perece por falta de entendimento. Todo mundo gosta de usar esse versículo, mas no contexto você vai ver que ele está acusando a tribo de Levi. Porque o trabalho sacerdotal de ensinar o povo através da palavra do Senhor Deus era trabalho dos levitas. Mas os levitas não estavam ensinando o povo. Então Deus fala ali para eles, né? O meu povo está perecendo porque não está chegando conhecimento para eles. Porque vocês levitas estão rejeitando a mim e a minha palavra, não querem ensinar a minha palavra para o meu povo, eu também vou rejeitar os seus filhos como sacerdotes. Entende? Então naquele período cessou o sacerdócio levítico, entende? Por isso que o escritor de Hebreus vai falar que o sacerdócio levítico foi temporário, né? Porque se o sacerdócio levítico junto com Arão tivesse sido perfeito, tivesse sido agradável a Deus, não haveria necessidade de buscar um novo sacerdócio, que no caso seria a ordem de Melquisedeque,
entende? Então quando você crente em Cristo Jesus hoje, você que gosta de tocar uma guitarra, cantar músicas, louvar o Senhor, adorar o Senhor de alguma forma na área de música e se intitula como levita, não existe mais levitas, entende? Não existe, né? O última leva aconteceu lá na época de 535 antes de Cristo, né? No período ali, tanto que Esdras está falando aqui, não tinha nenhum, não encontrei, não foi possível achar levitas. Por quê? Porque Deus já tinha decretado o final deles, entende? Também eu vou rejeitar seus filhos. Eles não vão me oficiar como sacerdotes. Malaquias capítulo 2 vai falar. O sacerdote levita que deve ensinar, devem guardar os ensinamentos, né? A sua boca deve guardar os ensinamentos. E os homens, o povo, devem recorrer aos levitas para entender a minha palavra e a minha profecia, aquilo que eu quero ensinar. Mas os levitas rejeitaram a palavra do Senhor Deus, Deus os rejeitou como seus filhos. Por isso Esdras está falando que não havia levitas. Beleza? Mas no futuro, quando Cristo voltar, aí ele vai conseguir localizar alguns levitas. Mas aí é por meio do Urim e o Tumim. Só quando ele voltar. No nosso período não é possível encontrar levita, não tem jeito, tá? Porque ainda a gente está naquele período de lançar sorte, né? É como se fosse um jogo de azar, né? Não tem jeito de você falar, olha, eu sou levita, não tem jeito. Ainda que você toque maravilhosamente, ainda que você tenha uma voz, ainda que você cante, mas não é levita. Você está na ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior, né? Ele cobre e abrange. Então ele consegue cobrir, dar cobertura para o levita que existe hoje, mas não é possível encontrar. Se é que existe, né? Entende? Então você é adorador, você não vai deixar de ser adorador, você não vai deixar de ser uma pessoa que compõe música ou que canta para o Senhor. A única expressão que tem que ser entendida é levita, não existe, tá? Ordem, sacerdócio de Melquisedeque. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Versículo 16. Enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias, Mesulão, e os chefes como também a Joiaribe e Eunatã, que eram sábios. Verso 17. Enviei-os a Ido, né? Esse grupo de pessoas, ele está falando que enviou até Ido, um homem, né? Uma pessoa, chefe em Casifia. E lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido, e aos servidores do templo e aos seus irmãos, em Casifia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus, né? É como se Esdras estivesse dizendo, né? Ele reuniu alguns homens aqui, eu não contei quantos, né? Vocês estão com uma missão, irmãos. Vocês vão até Casifia. Não pesquisei esse lugar, não sei te dizer agora. Talvez no próximo vídeo eu possa pesquisar e falar. Hoje eu não consigo dizer onde que é. Vai até Casifia. Lá você vai encontrar... deixa eu ver o nome do camarada aqui. Ido. Você vai encontrar com Ido. E lá você vai dizer as palavras que eu estou falando, né? No caso é o que ele falou anteriormente. Não tem levita. Não encontrei levita. E a gente precisa de gente para servir lá no templo. O trabalho, a obra do Senhor precisa continuar. E eu preciso de pessoas, né? E eles vão falar isso para Ido. Aí Ido vai responder, né? Vamos ver aqui na sequência. O que Ido vai falar? 18. Trouxeram-nos, segundo a boa mão do Senhor Deus que estava sobre nós, um homem muito sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Jacó, filho de Levi e filho de Jacó, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, no total de 18. Então ele conseguiu encontrar 18 pessoas, incluindo este cara por nome Asabias, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Serebias, né? Não é Asabias, não é Serebias, ok. Esse Serebias, né? Então ele tem uma função muito interessante, né? Não é que esse grupo de pessoas lá em Casifia conseguiram achar os levitas que estava faltando, né? Para servir no templo. É como se a profecia pulasse para o nosso futuro, né? Adentrasse lá no milênio, e lá no milênio vai ser possível encontrar 18 pessoas, né? Ou seria 18 líderes, né? 18 homens que são filhos de Arão e filhos de Jacó, né? Filhos de Israel, melhor dizendo, né? Então, através do ofício de Cristo,
depois dessa época nossa, depois que passar o período ali de entrar no 7º mês, o mês de Adar, né, o sacerdote que vai oficiar por meio de Urim e Tumim vai conseguir localizar, entende? É como se ele estivesse dizendo, quando ele localizar, ele vai apontar, tem 18 homens ali que é da tribo de Levi, filho de Arão, né, filho de Jacó, né? É lógico que Arão é filho de Jacó também, né? Mas só para a gente entender a profecia. Verso 19. E Asaías, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e seus filhos deles, 20 no total. Versículo 20. E dos servidores do templo, que Davi e os príncipes deram ordem no ministério dos levitas, 220 ao todo, mencionados nominalmente. Isto é, essas pessoas todas, né, foi colocado nome nelas, né? Só que não aparece aqui o nome, né? É claro que não tem necessidade de a gente saber o nome de todo mundo que está envolvendo aqui, né? Mas eu achei interessante essa expressão, nominalmente, né? Nós como igreja, como povo de Deus, né, no futuro a gente vai receber um novo nome, né? Um novo nome, né? Aqui foi acrescentado, né? Ó, foi colocado nome, né? Para cada uma dessas pessoas. Versículo 21. Então eu apregoei ali um dia de jejum junto ao rio Ava, né? Para nos humilharmos perante o Senhor nosso Deus, para lhe pedirmos uma jornada feliz para nós e para nossos filhos, e para tudo quanto era nosso. Então Esdras pega e reúne toda essa galera na beira do rio, fala, vamos ficar hoje de jejum, e amanhã a gente parte para Jerusalém, a gente vai para nossa terra. Vamos jejuar para Deus nos proteger durante essa viagem, né? Para que Deus possa proteger a nós e nossos filhos e tudo que nos pertence, né? 22. Porque eu tive vergonha de pedir para o rei uma tropa da cavalaria para nos defenderem dos inimigos no caminho, porquanto já lhe havíamos dito para ele que a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, né? Mas a sua força e sua ira é contra todos aqueles que o abandonam. Então Esdras se viu na saia justa. Ele falou para o rei Artaxerxes, o nosso Deus é misericordioso e bondoso, e a boa mão dele é sobre todos aqueles que buscam ele para fazer o bem, e protege todos eles. Mas a sua força e sua ira é contra todos aqueles que o abandonam. Então, como o povo de Israel tinha acabado de passar pelo cativeiro, porque abandonaram o Senhor Deus, né? Então Esdras sentiu vergonha em dizer, né, olha, nós pecamos, né, nós estamos, né, arrasados. O senhor não quer mandar uma tropa da cavalaria, o exército, para defender a gente? Porque eu estou levando comigo muita prata, muito ouro, muita gente comigo, né? O senhor sabe que no caminho vai ter muito bandido, muito salteador, né? A gente pode perder uma parte desse ouro, se não todo esse ouro no caminho, né? Por causa dos bandidos. Mas Esdras ficou com vergonha, né, de falar isso para o rei, né? Como se fosse, entre aspas, né, uma falta de fé. Não é. É por causa do pecado, né? O jugo, né, o peso do pecado por causa do povo, né, a gente fica com medo. Então ele pregou um dia de jejum. Vamos jejuar, vamos orar para Deus nos proteger durante a viagem, para não acontecer nada com a gente. Versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos até isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Verso 24. Então separei 12 homens dos principais, isto é, Serebias, Asabias e mais 10 dos seus irmãos. 25. Pesei-lhes a prata, o ouro, os utensílios, que eram a contribuição para a casa do nosso Deus, a qual o rei e os seus conselheiros tinham nos ofertado, assim como os príncipes e todo o Israel que se achou ali, né? Interessante. Então Esdras reúne 12 homens para com ele, né? A figura de Cristo, né? Cristo separa 12 homens, né? Para iniciar uma jornada, né? Uma caminhada, uma missão de alcançar os povos, né? Por meio do Evangelho. E Esdras está fazendo essa representatividade aqui, né? Ok. Aí ele pesou o ouro, a prata, selecionou o povo e organizou a viagem. Verso 30. Eu estou pulando alguns versículos que eu não acho muito interessante, tá? Só o que for mais interessante eu abordo aqui para a gente estar lendo. Verso 30. Então receberam os sacerdotes, os levitas, o peso da prata, do ouro e dos objetos, para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. 31. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês,
a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos dos ataques dos nossos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. 32. Chegamos a Jerusalém e nos descansamos ali 3 dias. Verso 33. No 4º dia, pesamos a prata, né, o ouro, fomos à casa do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com este estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, os Noadias, filho de Biri, e os levitas. Tudo foi contado, registrado e pesado, e o peso total foi imediatamente registrado. 35. Os exilados que vieram de todo o cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, como oferta pelo pecado. 12 bodes em holocausto ao Senhor. Então, 36. Então deram ordens ao rei, que o rei aos seus conselheiros, aos governadores deste lado do rio, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Espera aí, vamos entender. Esdras está 70 anos mais para frente, né, do futuro da edificação que já tinha sido feita. A segunda viagem está sendo feita para Jerusalém, né, com um grupo de pessoas. Verso 36, vou ler de novo. Então foi dado ordens através do rei aos seus conselheiros, né, nós somos conselheiros, aos governadores deste lado do rio, ou seja, do samaritano, né, o povo do norte, o reino do norte. E estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Já não estava feito o templo? Qual o templo que está sendo reconstruído? Esta casa, né? Certo? Aplica-se para o nosso futuro. Tem mais uns pontos aqui que eu não vou abordar hoje, mas eu vou voltar nesse ponto aqui para falar das festas, né? No versículo de número 31. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, partimos do rio Ava no dia 12 do 1º mês, 3 dias antes da Páscoa. Partimos, né? Então, tá falando da Páscoa aqui, né? Ok. Olha lá. E chegamos a Jerusalém, no verso seguinte. Chegamos a Jerusalém e descansamos ali 3 dias. Partimos no dia 12 do 1º mês. Fomos para Jerusalém. Quando chegamos lá, descansamos 3 dias. Né? 12, 13, 14 e 15. Na data da Páscoa. Descansaram mais 3 dias. Páscoa, ázimo e primícias, né? Então ele está falando das festas aqui. Então é coisa importante. Mas eu não quero encher vocês de informações, né? Então, meus queridos, essa parte vai ficar por aqui, tá? A próxima parte será o capítulo 9, né? Vai dar mais um vídeo. Capítulo 10 vai dar outro vídeo, certo? Qual o propósito meu aqui? Qual o meu pensamento e objetivo neste estudo relacionado a Esdras? Se eu não falei ainda, eu estou falando agora, mas eu acho que eu já falei. Mas é bom frisar, né? O objetivo é a gente aprender a história e a escatologia e os tempos, né? E encontrar uma linha do tempo dentro do livro, entende? Dessa construção, onde ela começa em 535 e vai terminar no final do milênio, né? E esse é um dos objetivos, né, do estudo aqui sobre Esdras. Dentro desse estudo a gente encontra 3 tempos ou 3 edificações, né? 3 reis, 3 decretos, várias coisas, 3 dias, então várias coisas vai apontar para 3 objetivos, 3 funções, né? Esses 3 objetivos, né, ou 3 tempos, você vai aplicar um tempo para a época da construção, o outro tempo vai aplicar para essa construção que está sendo feita hoje, e vai ter um terceiro tempo, que vai ter uma construção também acontecendo, né? E no terceiro tempo vai ser a conclusão das 3 construções, né? Ou dos 3 decretos, entende? É Deus fazendo harmonia nos 3 dias, né? Com os 3 decretos, os 3 reis, com os 3 tempos, com os 3 objetivos. Tudo 3. Finalizei essa parte de história, tempos e escatologia. Aí eu quero fazer pelo menos 2 vídeos sobre a aplicação pessoal para a nossa vida, extraindo informações do livro de Esdras,
tá? No caso a gente vai falar de dízimo e de casamento mistos, né? O que significa casamento, né? Coisas, porque divórcio é possível, pode divorciar hoje? O que a Bíblia diz sobre novo casamento? Qual o significado do dízimo, né? Então o objetivo final, talvez, vamos dizer assim, conclusão do livro de Esdras vai ser isso, tá? A aplicação pessoal para nós, dentro do livro. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar e até o próximo vídeo, permitindo Deus.